Muito bem, pessoal. Feliz quinta-feira e tenho notícias de última hora pra vocês. Porque eu sabia. Eu sabia. Eu não sabia, mas eu sabia. E agora, senhoras e senhores, eu sei mesmo. Havia alguns militares egípcios que estavam em solo no dia 10 de setembro em Utah, no dia do assassinato de Charlie Kirk. E agora precisamos exigir que eles divulguem publicamente detalhes de quem eram esses indivíduos e por que estavam lá. Isso é enorme, ok? Em outras notícias, os sionistas estão enlouquecendo como fazem todos os dias. Eles realmente não querem que investiguemos Charlie Kirkpatrick por algum motivo desconhecido. Eles querem que a gente pare de perceber que há tantos problemas na história que estão tentando nos vender. E agora eles estão revoltados, exigindo que Tucker Carlson seja cancelado de todas as futuras conferências da Turning Point USA. E você nunca vai adivinhar como eles estão tentando distorcer isso. Bem, você provavelmente vai adivinhar. É antissemitismo. Bem-vindo de volta ao Candace. Certo. Então, enquanto eu estava fora, em Wyoming, recebi uma dica bastante chocante. Havia, como tenho certeza de que você sabe, algumas luzes inexplicáveis acontecendo naquele dia. E, na verdade, elas nem são inexplicáveis. Elas poderiam ser facilmente explicadas. É só que os federais meio que se recusam a fazer isso. E nós realmente não temos muitas informações sobre esses voos. Em particular, houve um voo que teve uma manhã, eu diria, interessante. Foi contratado pelas nossas Forças Armadas. Por algum motivo, este avião decolou do aeródromo militar de Biggs às 6h13 da manhã. Isso fica em El Paso, no Texas, certo? E apesar de, como estavam a caminho de Montana, decidiram fazer um mergulho inusitado às 9h16 da manhã. Novamente, isso está no fuso horário de Utah. Ok, vamos fazer tudo isso no fuso horário das Montanhas Rochosas. Eles desceram até apenas 300 pés acima do solo, sobre a pista do aeroporto de Provo, e fizeram um looping. Vou mostrar aqui uma captura de tela do Flight Radar, para que você possa ver o loop. E mais uma vez, este é um avião militar, um avião contratado pelas Forças Armadas. E sabemos que é militar, porque está saindo de uma base militar. Ok. Algo realmente interessante está acontecendo ali. Mark, se você quiser participar agora mesmo, só para descrever isso para todas as mulheres que estão ouvindo este podcast, o que estamos vendo aqui embaixo é o seguinte. Com prazer, darei uma explicação condescendente. Assim, na parte inferior, você pode ver a altitude e a velocidade do avião. Você vê a aeronave decolar, atingir o voo nivelado e, em seguida, vê-la mergulhar no meio do voo. E é isso que estamos observando. O horário ali diz 15h16, mas isso é UTC. Esse é apenas o horário padrão para aviões. Então você subtrai 6 horas para obter o horário de Utah. Assim, isso nos dá 9h16 da manhã. E então ele sobe novamente e continua para Montana. Certo? Então ele continuou para Kalispell, Montana, e depois pousa por pouco menos de 1 hora antes de decolar novamente de volta para o Texas. Mais uma vez, em sua viagem de volta, ele desce. Desce novamente para pouco mais de 300 pés acima da pista do aeroporto de Provo. Agora vamos mostrar isso para você novamente. Isto é do Flight Radar. Essa descida, devo dizer, porque houve muita especulação sobre isso na internet, aconteceu aproximadamente 26 minutos depois que Charlie foi assassinado. Então essa descida aconteceu 26 minutos depois. E então o avião voltou para casa, ou para a base em El Paso. Agora, é possível, só para sermos justos aqui, que o avião estivesse realizando um exercício de treinamento militar naquela manhã. Talvez eles estivessem treinando um novo piloto sobre como fazer um pouso simulado ou algo assim. Eu realmente não sei. Mas essa rota de voo realmente aconteceu. Podemos confirmar isso. E foi relatado com precisão que o avião pertence a uma certa Lasaille, Lasaillc. Sobre isso, não foram fornecidos mais detalhes porque esta não tem sido exatamente a administração mais transparente como alegaram que seriam. O segundo voo misterioso, que foi bem noticiado na época, eu diria que esse foi o voo mais comentado, novamente, pelo público. E que acabou gerando tanta pressão que exigiu uma resposta de um dos proprietários do avião, que era Derek Maxfield. Ele é casado com Shalane Maxfield,
Os dois, eles são um casal bilionário de Utah. Eles administram uma instituição de caridade contra o tráfico sexual de pessoas. Existem várias instituições desse tipo em Utah. Aviso que eles não são os únicos donos desse avião. Outra pessoa que não chamou a atenção da internet, mas também é coproprietária, é Casey Baugh, B-A-U-G-H. Agora, estou mencionando Casey Baugh porque achei interessante, durante minha pesquisa, que Casey Baugh tinha seu nome em um instituto novel, o Baugh Instituto de Empreendedorismo, que funciona no edifício de negócios Woodbury. Ok, eu fiquei tipo, uau! Quando não sabíamos nenhum detalhe, eu estava pensando, será que essa pessoa deixou alguém subir no telhado? Mas claro, agora sabemos que Tyler Robinson não estava no prédio Woodbury, nem no campus, na verdade. Então Casey Baugh não é suspeito de ter dado acesso a ele de nenhuma forma. Mas vou dizer que o avião Baugh Maxfield, vou mostrar para vocês o que ele estava fazendo. Isso chamou muita atenção, porque o avião partiu de Provo, Utah, às 13h20, horário local. Em teoria, então, claro, uma pessoa poderia ter atirado em Charlie Kirk, ido direto para o aeroporto e depois decolado em um avião particular. E o motivo disso ter chamado ainda mais atenção foi porque aparentemente eles desligaram o transponder. Isso alarmou o público. Por que esse avião desligou o transponder? Por que não sabemos? Porque não podemos ver mais dados acontecendo neste avião, certo? Sendo coletados deste avião. Então, obviamente, esse casal, Derek e Shalane Maxfield, estava sentindo a pressão. E eles emitiram uma declaração no dia seguinte, em algum momento da tarde, por volta das 3h do dia 11 de setembro. E disseram que, ao contrário de muitas teorias da conspiração que estavam surgindo online, o avião estava vazio quando partiu de Provo rumo ao Arizona, onde ele e alguns amigos foram buscados e retornaram para casa, em Provo. Ok. Algumas pessoas pensaram, será que eles resgataram pessoas do movimento Turning Point no Ceremisiua e as trouxeram de volta? Na verdade, não sabemos absolutamente nada sobre quem estava naquele voo, manifesto. Em teoria, não é realmente da nossa conta. Mas é claro, dado esse assassinato de grande repercussão, parece que tudo deveria ser da nossa conta. Aqui está o que ele disse. Vou ler a declaração dele por precaução. Ele escreveu: Shalane e eu nos unimos à nossa comunidade, estado e nação no luto pela morte de Charlie Kirk. E oramos por sua família e entes queridos neste momento difícil e trágico. Sua morte e a forma como ocorreu foram ao mesmo tempo horríveis e sem sentido. Oramos para que os extensos esforços das autoridades para localizar o senhor, o assassino de Kirk, sejam rápidos e bem-sucedidos. Alerta de spoiler, não foram. Como frequentemente acontece, infelizmente, após eventos tão assustadores e públicos, uma variedade de teorias e suspeitas infundadas sobre o senhor, o assassinato de Kirk, rapidamente ganhou força nas redes sociais, incluindo uma que afetou injustamente a nossa família. Para esclarecer os fatos, apresentamos as seguintes informações. Ontem, às 13h20, horário da montanha, uma aeronave particular pertencente a uma de nossas empresas com o número de cauda November 888 Kilo Golf decolou do aeroporto de Provo com destino a Page, Arizona. De acordo com um plano de voo previamente agendado, os ocupantes na decolagem eram 2 pilotos e nenhum passageiro. Esse número de cauda chegou ao aeroporto de Page, Arizona, por volta das 13h55, horário da montanha. Às 12h55, horário local da chegada, eu, Derek Maxfield, embarquei naquele avião, juntamente com mais 7 passageiros para a viagem de volta a Provo. Partimos daquele aeroporto PGA, no Arizona, por volta das 13h40 e chegamos ao PVU por volta das 15h15, horário da montanha. Os serviços de radar com o controle de tráfego aéreo foram encerrados em comum acordo entre o Centro FAA de Denver e o November 888 Kilo Golf, aproximadamente 10 milhas antes do pouso em Papa Golf Alpha. Isso está de acordo com a prática padrão geralmente aceita ao voar para aeroportos sem torre, como o PGA. Os pilotos do November 888 Kilo Golf seguiram todos os requisitos e protocolos da FAA, orientações da torre e o plano de voo estabelecido. Essa viagem de ida e volta foi feita a meu pedido e apenas para meus propósitos. Qualquer sugestão de que os voos do November 888 Kilo Golf ontem estejam ligados ao trágico tiroteio do senhor é incorreta. Kirk é imprecisa, falsa e sem qualquer base credível de qualquer tipo.
Até onde sabemos, ninguém associado ao voo de novembro 888 Kilo Golf foi contatado pelas autoridades por qualquer motivo. E então eles apenas dizem: pedimos que você ainda que apenas foque em levar as pessoas, levar Charlie Kirk à justiça. O assassinato de Charlie Kirk, encontrar alguma justiça nisso. Ok, então algumas coisas interessantes. Ele admite que, algo como os serviços foram encerrados, mas em conformidade com a lei. Então eles não quebraram a lei ao fazerem isso, de forma alguma. E o que posso te dizer é que tive uma enxurrada de pilotos trabalhando para conseguir detalhes sobre esse voo. Manifesto, confirmação do pouso, etc. E as coisas ficaram um pouco estranhas. Eles diziam que era incomum, que coisas que eram protocolo padrão, os federais pareciam estar protegendo. Muito estranho. Agora, não estou dizendo isso para implicar Derek Maxfield ou Shalane Maxfield de forma alguma. Na verdade, é por isso que eu queria ler a declaração deles na íntegra. Mas estou te dizendo, os federais estavam protegendo isso, assim como eles estavam protegendo a Dairy Queen. Foi estranho. Até mesmo o pessoal do aeroporto havia sido instruído a mentir, na verdade. Portanto, a situação não era rotineira. E se você ainda não percebeu, não estou realmente aqui por causa de tudo isso. Anomalias extraordinárias continuam acontecendo, certo? Informação é poder. Queremos a informação para dissipar o boato. Não vejo motivo, Derek e Shalane, se quiserem me contatar e dizer pessoalmente quem estava no manifesto. Posso simplesmente dizer que, na verdade, não tinha oferecido isso a vocês até agora. Eu ficaria feliz em dissipar todos os rumores e insinuações. Se os federais estão mandando o aeroporto mentir por algum motivo, houve uma pessoa que disse que eles deveriam pousar no Millionaire FBO, mas então de repente mudaram para outro FBO e as coisas estavam estranhas. Eu ficaria feliz em esclarecer tudo para vocês de uma forma que faça sentido, e pode realmente ser porque o governo é tão ineficiente. O ponto principal que quero destacar aqui é que a maior anomalia que aconteceu é esse tipo de ângulo estrangeiro. Imediatamente eles já se adiantaram e disseram: não há nada para ver aqui. E nós descobrimos, e eu dei a notícia, que na verdade havia um terceiro avião, o que achei bastante estranho. Eu relatei sobre isso. Os sionistas imediatamente me pareceram também muito apavorados, certo? Eles emitiram o que eu descrevo como uma falsa refutação sobre o ponto que eu estava levantando. O que eles fazem em circunstâncias assim é: quando você diz algo realmente grande, eles focam em algo muito pequeno e inconsequente, como um erro que você cometeu. E eu realmente cometi, em relação aos fusos horários. E eles dizem: bem, isso já foi desmentido, certo? Já foi completamente desmentido. Você viu isso no caso Brigitte. Ela começou a processar pessoas por difamação, não pessoas que a estavam atacando pela substância da alegação de que ela nasceu homem. Porque ela era, mas ao invés disso, ela vai atrás delas. Ela está indo atrás de mim por eu dizer: na verdade você está dizendo que eu roubei o documento de identidade da minha irmã, e isso é um crime. Então eu vou te processar por isso. E aí a mídia divulga isso e diz: isso já foi desmentido. Nada foi desmentido. E quando eles fazem isso, quando eles focam nisso, sabe? Eles estão escondendo alguma coisa, certo? Quando eles focam em algo totalmente irrelevante, um erro pequeno que você comete, eles estão escondendo alguma coisa. Então eu relatei que no dia do assassinato de Charlie Kirk, um avião da Força Aérea Egípcia decolou do aeroporto de Provo, Utah. Relatei que, ainda mais curiosamente, esse avião militar egípcio só havia estado nos Estados Unidos 2 vezes no ano anterior. E nas 2 vezes, foi nas semanas que antecederam o assassinato de Charlie Kirk. Aqui está esse avião. O número de cauda que você pode ver aqui é SUBTT, e esta é uma captura de tela novamente do Flight Radar. Agora, é claro, quando apontei que esse avião militar estrangeiro chegou em 4 de setembro, ou seja, 6 dias antes, em Provo, Utah, e partiu 6 dias depois, em 10 de setembro, eles ignoraram o enorme... A questão principal disso que é: por que esse avião militar egípcio está aqui no meio de Utah? Em vez disso, eles disseram: ela cometeu um erro de fuso horário, como se eu estivesse no Flight Radar todo dia, acostumada a usar ler esses dados aqui. Sim, eu achei que estava olhando para o horário da montanha, o horário local no Flight Radar. Como o Mark acabou de explicar, não, eles fazem de acordo com o horário universal. Ok, grande coisa. Na verdade, é uma grande coisa.
Então eu vi que um usuário aleatório do Twitter que percebeu esse erro, de repente, foi impulsionado pelo algoritmo e eles transformaram isso em uma história em alta. Tipo, virou uma história em alta. Isso já foi desmentido. Eu fiquei tipo, já falei pra vocês faz tempo, quem manda no X é o exército, não o Elon Musk. São bots militares que vocês veem no X. Esse era o clima. Avião militar egípcio. Não olhe pra cá. Já desmentimos. Isso não tem nada a ver com a teoria da conspiração do Charlie Kirk porque ela errou o fuso horário. Na verdade, o voo partiu algumas horas antes do que ela disse. Ok. Você me conhece. Isso só me deixa mais curioso. Sempre que você vê um desmentido no nível do Snopes, como eu costumo chamar, significa que você está no caminho certo. Enfim, eu estava dando uma olhada na caixa de dicas da DCIA, sabe? Nossa caixa de dicas da Agência de Inteligência Descentralizada, e encontrei um e-mail muito interessante. Vou ter muito cuidado para não revelar a identidade dessa pessoa, mas era alguém de um país estrangeiro. Eles nos escreveram alegando ter conhecimento detalhado sobre o voo. E pode ter certeza absoluta do que vou lhe dizer. Ok. Na verdade, você pode até considerar isso como um desafio direto ao Kash Patel para contestar o que vou dizer. Até agora, você percebeu que ninguém fez isso? Tipo, quando eu digo algo como ela deve estar mentindo. Ah, as capturas de tela devem ser falsas. Obviamente, o Charlie não disse isso. Ah, mas estão mentindo sobre essa coisa dos católicos. Mas ninguém está desmentindo nada aqui. Porque eu sempre me certifico de que tenho provas sólidas do que estou dizendo antes de falar. E sinto que recebi uma prova absolutamente sólida dessa pessoa que está próxima de um dos indivíduos que estava a bordo desse voo. Ok. Agora posso informar a vocês que é um fato que, em 4 de setembro, não foi apenas uma parada em Utah, como estavam tentando alegar, porque o avião precisava de manutenção. Foi nisso que eles insistiram. Eles insistiram que isso poderia ter sido uma manutenção rotineira. Acho que não existe nenhum lugar do Egito até Utah onde um avião militar egípcio possa, trocar um pneu. Isso é totalmente rotineiro. Nada para ver aqui. Bem, estou dizendo a vocês com certeza que aquele avião estava transportando subcontratados militares. E com certeza eles foram deixados em provo, certo? E que eles não voltaram para o Cairo. Eles mostraram pra você, eu mostrei pra você, o avião partiu. Eles partiram no dia 10 de setembro, depois fez uma escala em Wilmington, Delaware, e partiu de volta para o Cairo. No dia 11, estou dizendo que quando aquele avião partiu, aquelas pessoas estavam misteriosamente desaparecidas daquele avião, certo? O que está acontecendo aqui? Por que subcontratados militares egípcios? O que subcontratados militares egípcios estão fazendo no meio de Provo, Utah, no dia em que Charlie Kirk foi assassinado, certo? Novamente eu estou dizendo como um fato, Kash Patel. Sinta-se à vontade para contestar isso. Na verdade, eu quase exijo que você conteste. Você deve. Você tem dito que as conspirações de todo mundo são perigosas. Pensar é perigoso. Aquela aeronave não estava em Utah para qualquer manutenção de rotina, certo? De forma bastante extraordinária, essa pessoa me disse que ela estava lá em uma missão discreta. Tão discreta que esse indivíduo estava com medo pela própria vida ao apresentar essa informação, mas sentiu-se compelido a apresentá-la, porque ele também ficou horrorizado como o resto do mundo. Novamente, o erro que foi cometido aqui foi executá-lo publicamente. As pessoas sentiram alguma coisa, não é? Eles sentiram algo. Eles entenderam que o que quer que tivesse acontecido ali era um ato de maldade tremendo. E assim, o resultado foi algo bom. Mas, que bom, mais pessoas se manifestando e tomando a iniciativa de dizer: precisamos erradicar esse mal da nossa sociedade. O que eles estavam fazendo lá, quando eles foram embora? Quem são esses indivíduos? Eu não entendo. Kash Patel, conte-nos sobre esse voo. Diga-nos quem estava envolvido. Ok. Quis ser bastante minucioso ao apresentar essas informações. Então eu pensei, vamos atualizar nossa conta do Flight Radar para podermos consultar o histórico de voos dessa aeronave dos últimos 3 anos, que é realmente a configuração máxima que você pode ter no Flight Radar se tiver uma conta comercial.
E aqui está o que reunimos para vocês. Assim, você não precisa pagar por uma conta empresarial que é muito cara, especialmente para mim, que na verdade não uso o Flight Radar com frequência, mas estou fazendo tudo o que posso para resolver o assassinato de Charlie Kirk. Aqui está, 3 anos. Você pode ver novembro de 2022, podemos voltar até novembro e dezembro daquele ano, conseguimos ver que ele rotineiramente faz voos por Paris. E eu percebi, e você pode pausar o vídeo e analisar tudo com calma, porque eu não vou ler tudo. Eu percebi que a tendência aqui é que ele sempre voa para uma base da Força Aérea, certo? Olhe, em 2025, se você olhar em 2025, vai ver que foi isso que aconteceu. Ele foi de 4 de setembro, ele foi do Cairo para Paris, para a França, para Minot, Dakota do Norte, partiu no dia 10 de setembro. Provo, acho que estou esquecendo de uma aqui, né? Não, ele partiu, isso mesmo, no dia 10 de setembro, partiu de Provo, Utah, às 7h14 da manhã, hora local. E eu lhes digo que a bordo daquele avião não estavam as mesmas pessoas que embarcaram naquele avião. Foi isso que essa pessoa me disse. Ela está dizendo que o que realmente aconteceu foi que havia alguns subcontratados militares egípcios, uma pessoa que ela conhece intimamente. Eu não teria apostado nisso. Eu realmente precisei guiá-la para que tivesse coragem de continuar com isso. E eu tenho certeza de que isso aconteceu. E eu tenho certeza, eu sinto como o resto de nós sente, que não estamos recebendo o quadro completo. Gostaria de reiterar que essa pessoa jamais disse isso. A missão secreta, estava relacionada a Charlie Kirk. Na verdade, eles foram explícitos ao afirmar que não tinham certeza absoluta de qual era a missão específica. Mas isso era ultra secreto. Talvez eu esteja apenas fazendo o papel de advogado do diabo, não é? E para que fique claro, quando você faz o papel de advogado do diabo, você está defendendo o diabo. Na verdade, é mais ou menos isso que estou fazendo aqui. Mas talvez tenha sido algum tipo de exercício militar conjunto tão discreto que exigiu, tipo, sabe, todo mundo ignorar para que o exército impulsionasse uma conta aleatória, fingisse que não era nada, mentisse e dissesse que esse avião estava aqui porque precisava de algum tipo de manutenção. Isso não é verdade. Mas talvez tenha sido porque, veja, um exercício militar conjunto entre o Egito e os Estados Unidos por algum motivo desconhecido. E Provo, Utah, foi o lugar onde eles precisaram fazer isso. E eles decidiram deixar esse avião e talvez as pessoas ainda estejam em Utah. Eu não sei. Mas eu exijo que a gente descubra, certo? E quando você junta essa informação com o que estava em alta ontem, certo? Essa é a manchete que saiu no Daily Mail. Kash Patel encerra a investigação de inteligência estrangeira de Charlie Kirk em uma disputa explosiva com o chefe antiterrorismo de Trump. Isso realmente faz você se perguntar o que Kash Patel está escondendo. Não há absolutamente nenhum motivo para Kash Patel dizer só eu sou a pessoa que deveria estar investigando isso. Isso não faz sentido nenhum. Se ele está interessado em resolver o assassinato de Charlie Kirk, então Kash Patel estaria trabalhando com todo mundo. Todos, em todos os departamentos, estariam de braços dados dizendo Charlie Kirk era um amigo maravilhoso. Ele fez tudo o que pôde para levar este governo ao poder. Na verdade, Trump ficava tuitando de madrugada, dizendo coisas como eu não aceito. Esta narrativa, Trump faria perguntas. Seus filhos fariam perguntas. Os executivos da Turning Point USA estariam fazendo perguntas. Mas em vez disso, Kash Patel está dizendo, não façam perguntas. Tudo o que você está ouvindo é uma conspiração. Meu amigo se transformou mesmo em Dr. Fauci. Ok, isso é como o Dr. Aqui é Kash Patel Fauci, que está nos dizendo que investigar mais a fundo seria de alguma forma errado para o legado de Trump. Seria prejudicial para nós fazer perguntas. Seria prejudicial para nós pensar. É isso que estou dizendo. Pare de pensar. Então, essa é a fase em que estamos, onde as pessoas estão tentando fingir que, para proteger o legado de Charlie, precisamos falar menos. É exatamente o oposto. Precisamos dizer mais. E, novamente, estou desafiando pessoalmente você, Kash Patel, e sua administração super transparente, a contestar o que estou dizendo. Nos diga com confiança que esse avião pousou sozinho porque só precisava de manutenção.
Não havia nada entre aqui e o Egito. Só precisava, você sabe, colocar um pouco de combustível no tanque e depois ir para casa. Responda às perguntas que estamos fazendo. Digo-vos que acredito que, se descobrirmos mais sobre este voo, se conseguirmos identificar os nomes dos passageiros na lista de convocados, muitas perguntas sobre o que aconteceu no dia 10 de setembro serão respondidas. Ok, não tenho certeza, mas tenho uma boa intuição sobre a forma como eles se comportaram quando mencionei esse voo. Ou seja, mentir e não dar explicações significa que eles estão com medo e abalados. E claro, fica no Oriente Médio. Então, estou pensando que pode ter havido algum envolvimento estrangeiro no assassinato de Charlie Kirk. Enfim, pessoal, vamos fazer uma pausa e depois vamos submeter vocês a uma sessão de sofrimento digna de Seth Dillon. Para explicar que a melhor maneira de homenagear Charlie Kirk é cancelar o programa do Tucker Carlson ou algo do tipo. De qualquer forma, já voltamos. Entrando aqui para falar com vocês sobre a Preborn, vocês sabem, eu adoro eles. Vi tantas pessoas próximas a mim serem vilipendiadas por defenderem a verdade. Eu, claro, já passei por isso também, mas também vi outra coisa, que é muita coragem agora, neste momento. Eu não fico mais na defensiva. Eu não suavizo o que acredito só para ser mais aceitável, porque o silêncio, aprendi, não é bondade. Na verdade, é consentimento. E agora, o maior silêncio está em torno do tema das vidas que são encerradas antes mesmo de darem seu primeiro suspiro. Se vamos nos chamar de defensores da vida, precisamos agir como tal. É por isso que estou pedindo para você se juntar a mim para lutar com ação, com verdade e com amor. Por apenas $28, você pode dar um ultrassom gratuito a uma mulher em crise considerando aborto. $28 a ajudarão a ver a vida crescendo nela. Isso lhe dá a verdade que nossa cultura não oferece. Não perca essa chance. Não espere por permissão. Seja ousado, seja claro, devemos ser inequivocamente pró-vida. Acesse preborn.org Candice agora mesmo. Doe $28. Você pode doar 10 vezes esse valor se puder. Esta é a linha que devemos seguir. Precisamos defender a verdade e o certo. Precisamos salvar vidas do aborto e permanecer firmes no Evangelho. Acesse preborn.org Candace para doar um ultrassom por $28. Também quero falar da Wellness Company. Estamos na temporada de resfriados e gripes, época de vacina. Após 5 anos difíceis, o número de pessoas vacinadas está historicamente baixo. Mesmo segundo o CDC, a vacina da gripe é só moderadamente eficaz, seja lá o que isso signifique, e isso sem considerar possíveis lesões por vacinas. Existe, é claro, uma maneira muito melhor de se manter saudável. Adquira um kit de emergência contra contágio da Wellness Company. Se você acordar com dor de garganta ou nariz escorrendo, trate esses sintomas imediatamente com um kit prescrito por médico, contendo ivermectina, hidroxicloroquina, Tamiflu genérico, Z-Pak genérico e mais. É como ter uma clínica de urgência em casa. Eu tenho um kit desses da Wellness Company, porque eu me recuso a ficar preso em uma fila na sala de emergência. Ou depender de um seguro caro se eu pegar um resfriado. Abro meu kit, consulto um guia médico para uso seguro e volto à minha vida. O kit é um salva-vidas, com milhares de avaliações de pessoas como você e eu, pronto para usar se precisar. Acesse TWC Candace e use o código Candace no pagamento para economizar $48. Adquira o produto agora, antes da temporada de gripes e resfriados. É twc.health/Candace. Use o código Candace para desconto de $48. Kits disponíveis para os Equitewa, infelizmente apenas para residentes. Aliás, estou falando novamente para vocês sobre o navegador Comet AI, porque passamos muito tempo na internet. Estamos clicando por aí, pesquisando, rolando a página, digitando. São tantas abas abertas. É muita coisa. Bem, esse novo navegador de internet com IA da Perplexity, chamado Comet, está mudando completamente a forma como conseguimos interagir com o nosso navegador. Se você usa o Comet, parece que você tem um assistente pessoal dentro do seu navegador, que pode fazer tantas coisas por você na internet. E quando eu digo fazer coisas, não é só te dar respostas. Ele pode clicar, ele pode digitar, ele pode pesquisar, ele pode rolar a página. Vamos supor que seu amigo vai ter um bebê. O navegador pode pesquisar para você na internet o melhor presente para a mãe e o bebê. Isso poupa tempo. Loja de quadrinhos, faça reservas, reserve viagens, resuma artigos ou vídeos, envie e-mails, agende reuniões e muito mais para facilitar sua vida. Então vai e recupere seu tempo online. Baixe o novo navegador da Perplexity, o Comet, e deixe-o trabalhar para você. E não o contrário. Confira em pplx.ai. Corte Candice.
Novamente, trata-se de pplx.ai com a barra Candace. Ok, quero esclarecer uma coisa, porque o Mark estava me explicando as coisas de forma condescendente e ele está certo. Quero ter certeza de que estou falando perfeitamente. Quando eu disse isso, o voo egípcio, no passado, voos para a América pousaram em bases aéreas americanas. Não quis dizer que eles pousaram fisicamente em bases aéreas americanas. Quis dizer que pousaram em cidades onde há bases da Força Aérea. E a exceção notável aqui é que Provo não tem uma base da Força Aérea. Eles têm uma em Salt Lake City, mas não tem uma em Provo. Então espero que agora isso faça mais sentido. Agora vamos mudar de assunto. Mal posso esperar para ver o que vocês vão descobrir. Também devo acrescentar que se você conhece outra pessoa neste voo, manifeste-se. Gente, não me importa onde vocês estejam no mundo. Como essa pessoa lá acabou de provar, não importa onde você está. Se você tiver informações, por favor, envie um e-mail para moretips@candaceowens.com referente a esse voo egípcio, esse voo militar. O que ele estava fazendo? Talvez você os tenha visto em um hotel próximo, certo? Talvez eles estivessem do outro lado da fronteira e você viu, aleatoriamente, um monte de pessoas chegando por lá entre essas datas. Vamos ver, ele pousou em Provo no dia 4 de setembro. E depois partiu no dia 10 de setembro. Presumivelmente, devia haver hotéis. Talvez estejam hospedados na casa de alguns amigos. Avise. Você viu alguns caras com aparência egípcia em Utah. Acho que assim eles se destacariam em Utah, talvez, né? Acho que com certeza sim. Por favor, nos avise. Mais dicas em candaceowens.com. É realmente incrível ver o mundo inteiro se unindo para tentar resolver isso. Isso me deixa muito feliz. Certo, entrando nessa história bastante hilária, independentemente de você pessoalmente apoiar ou não a nação de Israel, eu com certeza não apoio. Você tem que admitir que os representantes públicos de Israel, os sionistas que têm plataformas, são insanos. Estou falando de insanidade clínica. Precisam ser enviados para uma reabilitação por algumas semanas, Malibu. Talvez ficar perto do mar ou algo assim. E eles perderam o controle. Eles nunca realmente estiveram no controle quando o assunto é Tucker Carlson ou eu mesmo, mas isso aqui é excepcional. O contexto aqui é que Tucker Carlson, caso você não tenha visto, recebeu Nick Fuentes em seu programa. E para deixar claro, eu já recebi Nick Fuentes no meu programa. Eu não gosto do Nick Fuentes. E, sinceramente, não por algo que ele disse, mas por como tratou a mim e a equipe, e pelas mentiras depois. Então, na verdade, estou julgando-o com base na minha experiência com ele. Ok, eu realmente não acredito na cultura do cancelamento, e foi por isso que eu lhe dei voz em primeiro lugar. Ele disse algo quando tinha 18 anos e passou por toda a gama de emoções que eu passei, que Tucker está passando agora. Eu sou um adulto de 36 anos e estou preparado para lidar com isso. Não é tão justo que um garoto de 18 anos tenha que passar por isso. Eu já deixei isso claro. E essa pessoa deveria ter uma segunda chance para explicar sua história. Então o Tucker o convidou para ter uma conversa. E isso levou as pessoas a insistirem que Tucker Carlson seja cancelado de todos os futuros eventos da Turning Point. Agora, por que estão dizendo que ele deveria ser cancelado? Bem, porque é tão perigoso que ele deu espaço para Nick Fuentes, que já disse coisas terríveis na internet. E Nick Fuentes tem sido adversário de Charlie Kirk. Charlie Kirk não gostava de Nick Fuentes. Então, por que Tucker Carlson está conversando com ele? Tipo, essa é a lógica deles. Eu falei com ele. Não gosto do Nick Freund. Converso com pessoas de quem não gosto. Isso é bom. Você deveria conversar com quem discorda ou não gosta. Não tem problema não gostar de pessoas. O errado é exigir que outros sejam cancelados por receber, conversar ou até gostar dessas pessoas. Talvez as pessoas queiram ouvi-lo. Enfim, isso levou ao Josh Hammer, que é o nosso psicopata residente, que realmente parece assim. Tipo, isso não é IA, ok? Isso não é IA. Ele escreveu um artigo de opinião no Daily Mail que eles realmente publicaram pedindo que Tucker Carlson fosse neutralizado. Sim, é ele, o cara que misteriosamente pede execuções públicas na noite anterior. E aí ele sempre volta atrás e diz, ei, não foi isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer quando falei aquilo. Ele realmente publicou esse artigo de opinião, diz Tucker. Carlson acabou de atingir um novo patamar com essa traição hedionda ao meu amigo Charlie Kirk, que certamente agora está se revirando no túmulo. Isso é sim, você está certo. Você está pensando se é o mesmo Josh Hammer, que mentiu sobre as opiniões do Charlie em relação a Israel terem mudado, mesmo estando no grupo de mensagens. Ele mentiu repetidas vezes, além de tentar vender seu livro. Ele está realmente escrevendo um artigo de opinião alegando que é o Tucker Carlson que aparentemente é hediondo?
Sim, ele está fazendo isso. Esta é uma citação direta desse artigo de opinião. Ele escreveu: "Isso parece uma guerra contra o MAGA e a direita americana moderna." Se isso parece uma guerra contra o MAGA e a direita americana moderna, é porque é exatamente isso que é. Carlson e seu clã declararam sua jihad. Não contra as forças woke do incêndio civilizacional da esquerda desmiolada, mas contra as forças da sanidade civilizacional da direita MAGA. Eles esperavam destruir o MAGA e construir um movimento neopagão, anti-ocidental e antibíblico em seu lugar. A raposa agora está confortavelmente instalada no galinheiro, e a menos que a raposa seja neutralizada, a vítima pode ser toda a coalizão republicana existente. Ele realmente escreveu isso. Ele publicou isso. E é simplesmente incrível porque você vai notar uma coisa: que todas as pessoas que agora dizem representar o movimento MAGA não faziam parte dele. Elas são pessoas que faziam parte do movimento Never Trump em 2015. Nenhum deles. Disseram: "Nós nos infiltramos no MAGA." Agora vamos explicar como transformar isso no movimento perdedor que todos representávamos. Eis como se faz. Censura, né? Nós nos infiltramos no MAGA, sempre odiamos Trump. Na verdade, todas essas pessoas eram a favor de DeSantis, mesmo quando Trump estava concorrendo contra Ron DeSantis. Certo? Eles eram contra Trump, eles sempre mantiveram a postura de odiar Trump. E agora que Trump é inevitável, ou seja, ele está no cargo e não há nada que possam fazer a respeito e ele não será reeleito, eles fingem que apoiam Trump e que são super MAGA ao exigir que o MAGA cancele Tucker Carlson, que é adorado e amado pela base MAGA, é claro. Agora, se você acha que não pode ficar mais ridículo, precisa ver esse tweet muito real. Do perfil histérico Stop Antisemitism. Essa conta me premiou no ano passado como o maior antissemita do ano. Obrigado a todos que votaram e garantiram que eu ganhasse isso. Na verdade, eles não me deram nenhum prêmio, o que achei bem mesquinho. Por favor, não me coloquem na sua conta por eu ter dito mesquinho. Tenho certeza de que isso não é bom. Enfim, a página Stop Antisemitism realmente tweetou isso. CNN dá espaço para Ana Kasparian. Ponto de virada. Os EQA se recusam a demitir Tucker Carlson. Foi assim que começou o Holocausto. O ódio aos judeus se normalizou. Não sei. Foi assim que o Holocausto realmente começou? Estou perguntando. Estou perguntando em nome de um amigo. Talvez eu precise de uma reeducação aqui. Foi isso que aconteceu? Tucker Carlson, alguém como Tucker Carlson, simplesmente teve uma conversa com alguém com quem ele discorda. Ana Kasparian foi à CNN e foi só isso. Aí aconteceu um holocausto e isso precisa ser impedido. Quero dizer, nem é bom. O nível de manipulação emocional aqui nem é bom. É obviamente engraçado. Você deveria rir porque é hilário. Eles não são mais bons nisso. A gente já foi convencido por isso antes? Provavelmente. Talvez todos nós pensássemos, toda vez que mencionavam o holocausto, você pensa, eu preciso fazer minha parte para garantir que isso não aconteça. Mas ao ouvi-los dizer isso de uma forma tão ridícula e absurda, precisamos reconhecer que isso sempre foi uma tática de manipulação. É exatamente isso que é. Eles tentam nos manipular para censurar pessoas. E nós não vamos fazer isso. Enfim, Seth Dillon, outro maluco residente do Chess, que fingia antigamente ser um cara engraçado só contando piadas, foi ao Piers Morgan e decidiu colocar o Dave Smith, que eu adoro, numa sessão de constrangimento, explicando o porquê. E sim, esse é o mesmo Seth Dillon daquele notório encontro nos Hamptons que... Eu te falei? Pressionou o Charlie e, algumas semanas antes de ele morrer, foi horrível com o Charlie. Fez o Charlie se sentir como se, de repente, estivesse sentado ouvindo que seus pontos de vista tinham mudado. E isso foi inaceitável. Todo o evento de pressão dos pares acabou sendo isso, em grande parte graças ao Seth Dillon, que liderava o grupo ao questionar o Charlie sobre suas mudanças de opinião. Enfim, ele ainda tem a audácia de colocar o Dave Smith numa sessão de constrangimento para discutir essa entrevista. Vamos assistir a um trecho disso. Acho que teria sido uma atitude responsável e boa para o movimento conservador. Se alguém tão proeminente quanto o Tucker, com o público enorme que ele tem, estivesse impedindo que Nick Fuentes se tornasse mais popular, acho que isso seria bom para todo mundo. E estou desapontado que isso não tenha acontecido, mas ele é livre para fazer o que quiser. Eu também sou livre para criticá-lo por não ter conduzido a entrevista da maneira que eu acho que deveria ter sido feita de forma responsável. Acho que foi extremamente irresponsável. Ok.
Com certeza, você é livre. Você é livre para criticá-los. Sabe, eu diria que, para todas as pessoas, aliás, que estão tão chateadas porque Candace e Nick Fuentes ficaram tão grandes, tipo, honestamente, cara, conversando com caras como você, vocês não têm ninguém além de si mesmos para culpar por isso. É tudo por causa da questão de Israel, cara. E a razão pela qual eles receberam tanto apoio foi porque se opuseram à destruição de Gaza, que é a coisa mais horrível e indesculpável de todos os tempos. Mas Isso é um fato. Era uma moralidade óbvia. Sou contra matar crianças. Eles tentaram fazer todos nós passarmos por isso. Kanishka, antissemitismo por dizer ou não desviar o olhar, porque são palestinos. Queriam que eu achasse que a vida deles vale menos que a de um israelense. Tipo, uma vida israelense equivale a 1000 crianças palestinas ou algo assim. E eu rejeitei isso. E tenho sido bastante coerente em todos os assuntos. E é por isso que eu acho que minha audiência cresceu. Com certeza não cresceu porque eu estava dizendo para outras pessoas ficarem quietas. Eu não faço parte da cultura do cancelamento. Eu não me importo. Eu discuti com o Nick Fuentes. Todo mundo dizia, cancelem ele, tirem ele do Twitter. Alguém precisa fazer isso. Se eu acho que minhas ideias são melhores do que algo ou alguém, se eu acho que minhas ideias são válidas, eu te encontro no livre mercado. Mas essas pessoas não conseguem vencer no livre mercado. Então agora elas estão exigindo censura. E, aliás, isso vai ficar muito pior do que esse ponto de partida. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas primeiro, quero que você assista a este segundo trecho. De que é Seth Dillon, que claramente não tem alma depois de esperar pelo Charlie, claramente está tentando fingir que é amigo do Charlie. E agora tenta usar o legado do Charlie fingindo que, de alguma forma, Tucker Carlson não é um verdadeiro amigo do Charlie porque Charlie não gostava de Nick Fuentes e Tucker Carlson conversou com ele. Assista a isso. De verdade, isso é uma operação psicológica. Essas pessoas são malucas. Ouça só. Eu Quero saber o que o Dave acha sobre o Tucker, basicamente, chamar o Charlie Kirk de herege, ao dizer que qualquer pessoa que seja cristã sionista é herege. Quero dizer, esse era o Charlie Kirk, não era? Ok, mas quero dizer, acho que obviamente ele está falando sobre cristãos evangélicos em geral e dizendo que isso viola a Bíblia. Tipo, tornar isso sobre... Charlie Kirk parece só um argumento barato. Sim, e esse é um círculo no qual o Charlie Kirk se encaixa. Isso se aplica a ele. Ok, então ele está criticando uma opinião que o Charlie Kirk tinha. Sim, eu também discordava do Charlie nisso. Então, qual é o seu ponto? Ele disse que odeia pessoas. Mais do que você. Disse que odeia. Disse que odeia essas pessoas mais do que qualquer outra e as chamou de hereges. E ainda assim ele falou tão bem no memorial do Charlie Kirk. Como você concilia essas duas coisas? Sim, obviamente ele não odiava Charlie Kirk. Pronto. É isso aí. Vamos. Isso é ridículo? Sim, ele está querendo dizer que realmente pensa assim. Os cristãos que colocam Israel acima do seu próprio governo e acreditam que só Jesus pode voltar se os judeus controlarem a região, isso é ridículo. E concordo. Sim, bem, se você diz que odeia pessoas que têm as opiniões do Charlie, então está dizendo que odeia o Charlie. Sim. Ok? Eu não sei. Se esse é o argumento que você quer usar, tudo bem. Na verdade, o argumento que quero apresentar é que Seth Dillon é mentiroso. E por isso, 2 dias antes de Charlie Kirk morrer, ele afirmou que não tinha outra opção senão abandonar a causa pro-Jewel, o que significaria que ele não morreu, um sionista cristão, certo? Bom senso, Charlie, em suas palavras. Seth Dillon, você sabe porque o treinou por 2 semanas antes da avaliação nos Hamptons. O que foi dias 5 e 6 de agosto? Pressionando-o sobre as coisas que ele disse sobre BBNet e Yahoo. Ele estava recebendo pessoas para ter essa discussão. Mas, sabe, eu acho que para alguns sionistas, você diria, foi quase uma sorte que Charlie Kirk não esteja mais aqui para dar aquele último passo que você sabia que ele estava prestes a dar. Você não queria outro Tucker Carlson ou Candace Owens, pessoas muito pró-Rich Royal que saíram. Não suportávamos sua imoralidade ou mentiras. E não poderíamos imaginar que o povo escolhido de Deus permitiria isso. Ok, o povo escolhido de Deus não mente. O povo escolhido de Deus não mata centenas de milhares de pessoas e depois tenta convencer você de que são as vítimas. Porque eles estão gastando rios de dinheiro com sionistas cristãos. E sim, é absolutamente uma heresia subir ao palco e mentir sobre o que está na Bíblia, tentar usá-la para manipular as pessoas, para dizer a elas isso. O que está bem aqui na Bíblia é que eles não deveriam seguir Tyler Carlson ou Candace Owens. E sim, eu consideraria você, portanto, um herege. Então espero que esteja claro o que eu acho que você é, certo?
Pessoas do seu tipo são aquelas que fingem ser cristãs e fazem um monte de vídeos, algumas simplesmente porque são pagas para isso, outras porque estão nas Forças Armadas. E essas são as instruções delas, manipular pessoas bem-intencionadas que querem se aproximar de Deus, dizendo a elas que não serão salvas a menos que apoiem essa abominação no Oriente Médio. Enfim, isso nos leva, é claro, às últimas palavras de Charlie naquela troca de mensagens. Ele lutou com unhas e dentes para garantir que Tucker Carlson permanecesse na lista de palestrantes do Turning Point USA. Essa é a realidade. Ok, essa é a realidade. Essas foram praticamente suas últimas palavras públicas que podemos ler. De suas trocas de mensagens privadas, o que ele queria era Tucker Carlson. E agora você está tentando nos convencer de que a melhor forma de homenageá-lo seria não ouvir o que o próprio Charlie Kirk disse. Isso nos leva a mais um episódio da nossa nova série de sucesso da HBO Microseries, da qual sou produtor executivo. Ouça só. E ele basicamente disse, eu não gosto de ser chantageado moralmente. E, sabe, toda vez que as pessoas diziam isso para ele, ele se firmava ainda mais. É como se dissesse, bom, talvez o Tucker vá fazer 2 discursos agora no M-Fest. Ela tem as capturas de tela de um chat interno que o Charlie estava fazendo com o TPUSA. E bem ali em cima diz, acabamos de perder outro grande doador judeu, 2 milhões por ano porque não vamos cancelar o Tucker. Estou pensando em convidar a Candace. Uau! Alguns momentos depois. Não me dá nenhum prazer criticar o Tucker Carlson tanto quanto tenho feito. Mas ele se tornou a ponta de lança do que só pode ser descrito como uma força cancerígena ameaçando engolir toda a direita americana. Eles simplesmente não conseguem parar, cara. Eles simplesmente não conseguem conter esse sionismo. Eles não conseguem fazer isso. Vamos ver. Vamos continuar anotando sobre esses indivíduos. Enfim, eu queria ler este e-mail que chegou porque ontem, na sessão de perguntas e respostas, alguém perguntou o que você acha que o Charlie quis dizer quando disse que queria que você fosse como Davi. E eu dei a resposta óbvia, que era derrotar um Golias, certo? Para derrotar o Golias. E alguém me escreveu este e-mail e me lembrou, claro, da narrativa. Além de Davi derrotar Golias, Davi e sua amizade única com Jonatas na Bíblia. Eu vou ler esse e-mail para vocês. Alguém escreveu, Candace, Davi e Jonatas eram figuras bíblicas da Bíblia que compartilhavam uma amizade profunda e significativa, formando uma aliança de apoio mútuo. Jonatas era filho do rei Saul e Davi era um pastor que se tornou um grande guerreiro e futuro rei. O vínculo deles era forte, apesar do fato de Saul ter ficado com ciúmes do sucesso de Davi, o que o levou a ameaçar Davi. O vínculo deles, a amizade, começou depois que Davi derrotou Golias e se transformou em uma amizade improvável, mas profunda. A Bíblia descreve que Jonatas amava Davi como, abre aspas, a sua própria alma e fez uma aliança com ele. A lealdade de Jonatas era tão grande que ele deu a Davi seu manto, sua armadura e outros símbolos de posição, um ato que tem sido interpretado como uma transferência de sucessão. O apoio de Jonatas repetidamente protegeu Davi de seu pai, Saul, avisando-o das intenções do rei de matá-lo. Após a morte de Jonatas, Davi lamentou profundamente a perda do amigo. Mais tarde, ele honrou sua promessa a Jonatas cuidando de seu filho. Eu adoro isso. Na verdade, eu adoro essa interpretação. Eu nem tinha considerado isso no momento em que respondi aquela pergunta. E eu realmente gosto. Eu simplesmente adoro isso. Eu só queria agradecer à pessoa que escreveu o e-mail. E então percebemos que realmente se trata de honrar seu amigo e de lamentar adequadamente por ele. E perceber que você não poderá ser visto nem mesmo como alguém que se importava com aquela pessoa. Se você não luta por eles, se você não os defende. Se você não cuida do legado deles, não preserva o legado deles, não permite que essas pessoas, como Josh Hammer e Seth Dillon, tentem invadir. E literalmente transformar Charlie Kirk em alguém que ele não é, nem por um segundo. Eu acredito que Charlie teria considerado cancelar Tucker Carlson porque ele se sentou com Nick Vojtes. Está tão além do reino das possibilidades que chega a ser revoltante. Assistir eles fazendo isso realmente mostra para aqueles de vocês que estão no meu clube do livro do que eu estava falando quando lemos aquele último livro sobre como eles fazem isso após a morte.
Eles lutam pelo legado da pessoa, mesmo sendo exatamente as mesmas pessoas que a estavam assediando, as mesmas pessoas que estavam deixando Charlie doente. Com as ameaças, com o dinheiro que o pressionavam nos Hamptons. Seth Dillon, Josh Hammer nas mensagens, ouvindo o que ele estava passando, vendo o que ele estava passando, depois dizem, eu me proclamo. Responsável pelo legado dessa pessoa. É distorcido. É muito, muito distorcido, mas todo mundo consegue ver. Não há dúvida de que todo mundo consegue ver. Certo, pessoal? Quero mostrar para vocês mais uma vez antes de entrar nos seus comentários. Que amanhã vamos lançar esse episódio incrível em que eu sentei para conversar com Norm Finkelstein. Então ouçam só. A revista The Economist descreve Gaza como, abre aspas, um lixão humano. O principal representante da ONU sobre Gaza descreve o local como, abre aspas, um depósito tóxico. Para o povo de Israel, os habitantes de Gaza são vermes. São um lixo. Eles são humanos, recusem. Você... Foram os rapazes que insistiram. Totalmente. Concordar. Insistiu. Que todos nós tenhamos uma perspectiva sobre o dia 7 de outubro. Então, quando olhamos e atravessamos aquele véu, pensamos, meu Deus, como pude perecer? E agora vocês querem que a gente se cale? Há um problema aqui. Uma classe bilionária de supremacistas judeus está agora flagrantemente usando dinheiro como arma de chantagem para silenciar. Não apenas críticas aos judeus, mas silenciar críticas a um genocídio em andamento. Tô muito, muito, muito animado com isso. Você vai adorar. Como eu disse, mesmo que você apoie Israel, e esse é seu direito, acho que você vai se informar sobre um tema que tem sido protegido pela grande mídia. Os americanos têm sido muito ignorantes, porque eu era um deles. Eu era muito ignorante sobre isso. Acho que os judeus americanos também são ignorantes sobre isso, porque foi assim planejado. Foi assim que toda essa matriz pró-Israel foi criada para nos manter ignorantes. Só quero destacar, antes de irmos para mais patrocinadores, que alguém acabou de doar $500 para fazer esse comentário e é hilário. Escreveram, eu não aguento o brilho labial do Josh Hammer. Arrasa, rainha. É mesmo? É. Não fica bem. Eu não acho que fica bem, Josh. Mas eu não deveria dizer isso porque, além da sessão de humilhação, ou dentro da sessão de humilhação que o Seth Dillon estava fazendo, na verdade, isso foi em outro programa? Ok. Não foi no Piers Morgan, né, Skylar? Ok. Ouça o que Seth Dillon diz sobre por que Nick Fuentes é uma pessoa terrível. Eu não sei porquê, mas isso me fez rir alto porque é bem infantil. Ouça só. Ele tem o direito de conversar com o Nick se quiser. Eu acho que o que muita gente está esperando, porém, de uma conversa assim, é que se você vai trazer alguém que é tipo o líder dos Groypers, que tem tanta animosidade contra judeus, e é só, sabe, ele diz as coisas mais horríveis, sabe? Tipo, ele disse, bem, eu nem sei se posso repetir algumas das coisas que ele disse, mas, sabe, ele já chamou o JD Vance de gordo e feio, dizendo que ele tem uma família mestiça, sabe? Tipo, só a atitude dele em relação a minorias, a mulheres, a judeus, e as coisas que ele disse, a glorificação de Hitler, sabe? Tudo isso são coisas que você pensaria. Que o Tucker, se dizendo cristão e uma pessoa decente, teria muito interesse. Ok, eu só queria... mostrar isso. É tipo, ok, acho que todos nós podemos lidar com isso. JD. Vance é um rapaz grande. Ok, se o chamarem de gordo, ele pode resolver isso. Ou simplesmente haja como um adulto e não se importe com nada disso, já que você é casado. Ele conseguiu. Ele foi chamado de gordo, feio e moreno. Quem se importa? Tipo, bem-vindo à internet. São homens que estão na faixa dos 40 anos. Se você não consegue lidar com alguém te xingando, só pra você saber, a internet é opcional. Assistir Tucker Carlson conversar com Nick Fuentes é opcional. Se você não gosta de alguém, não é obrigado por lei a assistir ao conteúdo dessa pessoa. Então crie coragem, docinho. O que mais me incomoda é que são esse tipo de pessoas que mandam em nós. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, Josh Hammer é, na verdade, editor at large da Newsweek, falando abertamente sobre sua hostilidade em relação a homens brancos, certo? Porque ele vê judeus como uma raça separada, ele acredita em uma supremacia judaica. Não há dúvida de que é isso que Josh Hammer é.
por causa da forma como ele fala sobre homens brancos europeus. E mesmo assim, ele simplesmente pode estar em uma posição mais alta na vida do que você. Por quê? Por causa das conexões dele ou algo assim. Ele parece ser mais inteligente do que você? Absolutamente não. Então tudo isso é completamente maluco, que eles não conseguem lidar com algo tão leve quanto, ele o chamou de gordo, feio e moreno. Tipo, ok, a todo momento do dia estão me chamando de nomes maldosos. Vamos passar para alguns patrocinadores e depois leio o resto dos seus comentários. Vou falar sobre a Paleo Valley, porque algo que minha equipe e eu sempre queremos são os beef sticks deles, especialmente os feitos com carne bovina 100% alimentada com capim, de pequenas fazendas regenerativas americanas. Você pode se sentir bem com o que está comendo e com quem exatamente está apoiando. Eles tiraram todo o lixo, não há conservantes, sem glúten, soja, açúcar, laticínios ou transgênicos. Combustível limpo e nutritivo, como a comida deve ser. Em viagens, no trabalho ou com crianças, esses sticks dão energia proteica sem queda. Se você é keto, paleo ou carnívoro, não importa. A Paleo Valley se adapta ao seu estilo de vida. Eles têm sabores: original, jalapeno, salsichão, maple bacon e teriyaki. Então realmente há uma opção para todo mundo. Com mais de 55 milhões de sticks de carne vendidos, a Paleo Valley é confiável, comprovada e oferece garantia de devolução do dinheiro em 60 dias. Agora, você ganha $20 de desconto no primeiro pedido em paleovalley.com/Candice usando o código Candice no checkout. Acesse paleovalley.com/Candice e use o código Candice no checkout. Lembrando sobre a American Financing, pois o custo de tudo ainda está fora de controle. Muitos estão usando o cartão de crédito para o essencial. Se essa dívida está se acumulando para você, saiba que não está sozinho. Os americanos devem mais de $1 trilhão em dívidas de cartão de crédito. Você pode ter pensado em procurar amigos American Financing, mas talvez hesitou porque não quer perder sua taxa baixa. Boa notícia. Eles criaram o Smart Equity Loan, solução para ajudar você a controlar suas finanças sem mudar sua hipoteca, diferente do HELOC. O HELOC pode ter juros variáveis, já o Smart Equity Loan tem taxa fixa. Isso significa um pagamento mensal previsível, trazendo tranquilidade para você. Este empréstimo permite usar o patrimônio do seu imóvel para quitar dívidas caras, liberar caixa e manter sua taxa de juros baixa. Começar leva apenas 10 minutos, sem taxas iniciais ou ocultas. Ligue para American Financing e comece a economizar. O número 800-795-210 ou acesse americanfinancing.net/Owens. American Financing Net/Owens. E como sempre, conto para vocês sobre os produtos de cuidados com a pele da Nimi. São os meus favoritos. Porque a indústria da beleza vem nos dizendo há anos que precisamos de todas essas fórmulas complexas para ter uma pele saudável. E isso simplesmente não é verdade. Foi por isso que me interessei tanto pela linha de cuidados com a pele da Nimi. A Nimi está fazendo algo que eu considero radical ao construir uma das linhas mais populares que eles têm. Um dos ingredientes mais ricos em nutrientes e biodisponíveis que existem na Terra, que é o sebo bovino de animais alimentados com capim. O sebo é um segredo tradicional e ancestral. Sua composição é incrivelmente semelhante aos óleos naturais da nossa própria pele, o que significa que sua pele realmente o reconhece. Não é um revestimento químico, é nutrição de verdade. A Nimi tem 2 produtos da linha Talo que você definitivamente precisa conhecer. Primeiro, para a hidratação diária, tem o Sunshine Tallow Cream. Esse é o seu hidratante de confiança. É leve, absorve rápido e não deixa a sensação oleosa. Combina sebo com aloe vera calmante e óleo de jojoba. Perfeito para rosto e corpo, cria uma barreira forte e resistente contra o desgaste diário. E para as áreas problemáticas, eles têm o Buzzing Tallow Balm. É um bálsamo ultra rico que usa sebo e cera de abelha para criar uma barreira protetora. Ele retém a hidratação, protege sua pele dos elementos e permite que ela se regenere. Esse é o cuidado com a pele como deveria ser. Simples, puro e extremamente eficaz. O foco está em ingredientes que cuidam da pele. E, aliás, é tudo feito aqui mesmo nos Estados Unidos. Para comprar, acesse nimiskincare.com, conheça a linha de sebo deles e use meu código CANDICE10 no checkout para ganhar 10% de desconto na sua compra. É nimiskincare.com. Certo, pessoal, vocês podem ver aqui que os novos Standish Cups já foram enviados. Eu já tenho o meu, é lindo. A gente não sabe, mas sabe. Eu falei pra vocês, reabastecemos o estoque. Acho que ainda temos alguns online. E o livro Estou Tão Feliz. Make Him a Sandwich foi lançado. Foi realmente um trabalho feito com amor. Vocês podem acessar makehimazandwich.com se quiserem apoiar meu trabalho independente.
Ainda não recebi financiamento do Qatar. Estou desesperado para conseguir financiamento do Qatar. Não sei por que eles não me ligam. Fazendo um sanduíche.com. Se você quiser ler o livro, ele é muito bom. Prometo que você vai gostar muito. Mais alguns comentários aqui. Irmã Betty escreve: Candace, estou no chão, acho que de modo geral. A captura de tela de Josh Hammer que vai, deixar Seth Dillings profundamente chateado. Ela foi tão má, escreve Caitlyn. Oi, Candace. Sou um grande fã e acredito que tudo o que você diz é verdadeiro e genuíno. Mas parece que você está nos alimentando aos poucos com as informações que tem sobre a morte de Charlie e as traições ao redor dele, episódio por episódio. Você não consegue nos contar tudo de uma vez? E o que pode ser feito sobre a corrupção do Cash? Sim, obviamente estou alimentando aos poucos. Não seria inteligente da minha parte contar tudo o que sei porque estou tentando descobrir quem são os ratos no navio. E é por isso que tenho intencionalmente armado iscas, fornecendo um pouco de informação e permitindo que eles mintam. Essa é a maneira mais inteligente de lidar com isso, obviamente, porque eu sei que há ratos no navio. Algumas eu sei com certeza. Mas se essas pessoas forem eliminadas, as outras poderão se proteger e manter o distanciamento social. Não conheço todas as pessoas que estão no navio. Então, quem traiu Charlie? Então é esse o processo pelo qual estamos passando. Aliás, o que eu não sei, e que é o ponto principal aqui, é que eu realmente não sei quem apertou o gatilho e matou Charlie Kirk, certo? Portanto, existem 2 investigações em andamento sobre quem traiu Charlie Kirk. E eu, aliás, defendo que todos o estão traindo neste momento ao não se manifestarem e dizerem a verdade. Eu diria isso, certo? E depois há o outro elemento dele que de fato matou Charlie Kirk. Carrie Jean escreve: Charlie te via como seu David em um certo Samuel. Jonatas amava Davi como a sua própria alma, protegia-o e lhe entregava o manto e a espada da realeza. Ele morreu jovem, sem jamais chegar a ver o trono. Mas Davi terminou a luta, empunhou a espada e terminou a luta. Adorei. Muito obrigado. Na verdade, acho que você pode ter sido a pessoa que me escreveu o e-mail ontem. Não me lembro se era Carrie, obcecado por direitos esportivos. Os números de cauda do Egito, SUBND e SUBTT, estavam em Paz 2025. O que é isso? Mark, me ajude. Explicação condescendente. Depois, IADES. O número de cauda November 1098. Lima é tão preocupante, já que agora existem empresas de defesa israelenses que estão fabricando drones lançados do ar para reconhecimento e como munições de permanência. Fique bem, irmã, rainha da crise. Então, esse segundo avião é o Lasalle LLC-1. Ele está falando sobre o November 1098 Lima. Ele está dizendo que é preocupante porque agora esse avião que voou até Montana e voltou, ele está alegando, e eu não verifiquei essa informação, está sendo usado por empresas de defesa israelenses. Posso verificar isso? Eu não encontrei nenhuma informação sobre a presença daquele avião naquela cúpula, mas aqui está uma captura de tela mostrando onde o avião estava naquele momento. Charlie foi baleado. Sei que muita gente disse que o avião estava sobrevoando naquele exato momento, mas na verdade ele estava em Idaho. Certo. Daqui a uns 20 minutos, certo? A situação em Provo só se normalizou 20 minutos depois que ele foi baleado, certo? Correto. Foi isso que eu disse antes. Ok, ótimo. Perfeito. Obrigada por explicar condescendentemente. Preciso te trazer de volta. Um prazer. Teclado. Enfermeira registrada. Josh Hammer lembra Drácula. Acho que vai contar mentiras. Se você chamá-lo de Conde Drácula, tudo bem. Eles vão dizer que devemos ser banidos de X. É assim que são. Precisam de censura para proteger sentimentos. Melhor tomar cuidado, enfermeira registrada. Explorer, Keyboard Warrior escreve: Obrigado, Candace e George, por me mostrarem o catolicismo. Eu era um cristão morno e era agnóstico. Fiquei curioso com a história do George. E maratonei as entrevistas dele. Agora meus olhos estão abertos. Eu frequento a missa e rezo o terço. OCIA é o próximo passo. Parabéns. Acho que antes se chamava RCIA. Esse é o programa pelo qual você precisa passar agora. Agora é OCIA. É o que estou ouvindo. E sim, estou muito animada em saber disso. E ainda mais animada em saber que contribuímos para essa jornada, especialmente o George, que raramente dá entrevistas. Mas eu sempre consigo marcar com ele no final do ano. Vocês sabem que eu consigo marcar com o George pelo menos uma vez por ano. E estamos chegando ao final do ano. Então, vou aproveitar a oportunidade. Candace Jackson escreve: Só passando para demonstrar carinho e apoio para você, Candace. Que Deus abençoe o trabalho que você está fazendo. Você é uma amiga incrível, uma contadora de verdades extraordinária e uma pesquisadora. E Brigitte é um homem. Cuidado, senão ela vai te processar. Não porque você disse que ela era um homem, mas porque você disse outra coisa que ela não gostou.
E a mídia vai fingir que isso já foi desmentido. Nunca foi desmentido, pessoal. Essas são operações psicológicas e a mídia está por trás delas. A mídia está apoiando essas operações. Na verdade, eu acho que os militares estão por trás dessas operações. E eu acho que o culto aos militares se espalhou pelo mundo. Pelo que consigo perceber através dos livros que estou lendo, e meus olhos se abriram para o fato de que essas pessoas e esses personagens não são orgânicos. Eles não são mais inteligentes do que você. Eles não trabalham mais do que você. Eles só são mais corruptos do que você. Foi isso que aprendi. Eles divulgam estatísticas, por isso somos bem-sucedidos. É um QI mais alto. Você sabe por que você está matando pessoas. Você toma as empresas delas, é hostil, rouba tecnologia, comete assassinato em massa e rouba terras das pessoas. É por isso que você está na frente. Você é mais corrupto. Você é mais maligno. Então, sim, precisamos ser radicais em nosso compromisso com a verdade, porque dá para ver o quanto a verdade os impacta. Eles estão completamente desmoronando, especialmente falando dos sionistas nesse caso. Zamit escreve, Candace, um ponto de virada no ZY. Sim, com certeza. Aliás, falando em ponto de virada, não consigo imaginar uma decisão executiva pior do que proibir Tucker Carlson de participar de eventos futuros. Literalmente, as pessoas vão interpretar isso como ignorar o último desejo de Charlie, sua luta final, por assim dizer. Por último, como eu disse, algo que podemos ler em suas mensagens de texto. É simplesmente absurdo e insano. Mas veja bem, vai ser difícil para a Erika. Deve estar sendo difícil para a Erika neste momento porque ela vai sentir essa pressão, da mesma forma que o Charlie estava recebendo essa pressão desses grandes doadores judeus. Agora está sendo transferida. Quando eles fazem barulho publicamente assim, quando você vê Seth Dillon e Josh Hammer se manifestando, pode apostar que há alguma consequência financeira. Isso está acontecendo nos bastidores. O famoso, se você não fizer isso, então aquilo. É isso que eles fazem. Ameaças financeiras, eles adoram. Os sionistas adoram ameaças financeiras. Eles adoram te expulsar do mercado e depois fingir que o sucesso deles é orgânico. E nunca é. Na verdade, não são nada interessantes. Se este fosse um mundo justo, eles provavelmente estariam na base da pirâmide social, se não fossem maus. Jonathan Werner escreve, Ei, Candace, te amo. Você me inspira a espalhar a verdade, não importa as consequências. Obrigada. Essas pessoas más são abismais. Meu livro Assault on Truth chega na próxima semana. Depois de meses esperando o mundo acordar, fique seguro. Esse livro é uau! Você vai entender o que é o movimento sionista depois de ler esse livro. Não tem como desver depois. Depois que você vê qual é a estratégia deles e por que eles acham que a aperfeiçoaram. Essas operações psicológicas nos fazendo duvidar da nossa sanidade quando todos vimos Charlie ser baleado e depois tentando fazer um elogio a ele. Esse livro é potente. Então aproveite. E conheça o autor, saiba o que ele passou para contar a verdade sobre o fato de que Sigmund Freud realmente defendia seus amigos pedófilos. E eles trouxeram isso para as costas da América. Eles trouxeram a psicologia moderna para os Estados Unidos e para Hollywood. E a boa notícia é que todos nós estamos despertando para isso. As pessoas estão entendendo que estamos em uma batalha espiritual entre o bem e o mal. E como eu disse, sempre quero lembrar que a frequência da verdade carrega mais poder do que a mentira. E é por isso que eles exigem que a gente se cale. É por isso que eles exigem o cancelamento. Eles exigem que Tucker não tenha plataforma porque ele diz a verdade e isso ressoa nas pessoas. Ele dá coragem a mais pessoas para dizer a verdade. Eles não querem que Dave Smith tenha espaço na Turning Point USA. Josh Hammer ficou irritado após ser destruído por Dave Smith no palco da Turning Point USA. Então, ele começou uma sessão de críticas em particular, porque ele sabia que quando estavam no palco, os estudantes que estavam lá foram impactados. E eles queriam seguir Dave Smith. As pessoas reconhecem a verdade quando a ouvem e reconhecem mentiras quando as veem. E no caso do Josh Hammer, esse negócio do cabelo molhado eu não faria. Josh, é tudo o que eu vou dizer. Não estou tentando ser maldoso. Eu simplesmente não faria isso. Eu não faria esse look. Enfim, pessoal, muito obrigado por todo o apoio. E amanhã teremos uma entrevista com Norm Finkelstein. Aproveite isso. E então nos vemos ao vivo na segunda-feira.